Sejam muito bem-vindos ao Além do Sorriso Podcast. Eu sou a Aline Binotto Mazardo, eu sou dentista e o nosso objetivo aqui é proporcionar aos ouvintes informações valiosas e inspiradoras que possam ser aplicadas no cotidiano, visando aprimorar não apenas a saúde bucal, mas também o bem-estar geral. A gente quer mostrar como a odontologia vai além de um simples sorriso bonito, sendo uma aliada importante para uma vida mais saudável. Se você quiser saber mais sobre a missão desse programa, como que ele surgiu, é só clicar aqui em algum lugar da tela que vai ter um link que vai te levar para o primeiro episódio. Bom, eu já vou pedir também para que você siga o meu Instagram, que é @Aline_Binotto-Mazardo. Siga também a minha empresa, que é @Clínica Money, o Groupcast e o @StudioBox, que é onde a gente está gravando aqui para levar mais informações de qualidade para as pessoas. Bom, esse é o nosso episódio 8 e a gente já falou sobre saúde bucal infantil, a gente já recebeu uma psicóloga, falamos sobre medo de dentista, como lidar com isso, nós já falamos sobre odontogeriatria, que aborda a saúde bucal dos idosos, falamos também sobre prótese dentária, falamos sobre parto prematuro, o que tem a ver com a odontologia e também falamos sobre desnutrição e obesidade e a relação que isso tem com a falta de dentes. E hoje nós vamos receber um profissional maravilhoso e uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito no início da minha carreira, eu sou muito grata a ele, que é o Alain Binotto. Ele é especialista em ortodontia, mestre e doutor em ortodontia, tem MBA, bom, é grande aqui, hein? Em gestão empresarial, mini residência em Los Angeles, fundador da Uningá, Polo Santa Maria e coordenador do programa de pós-graduação de ortodontia de Santa Maria e Pelotas. Finalmente eu consegui trazer ele aqui, eu estava aguardando muito esse podcast, porque o Alain para mim é um espelho e eu espero que eu tenha essa veinha aqui de Binotto, de empresária, né, que o Alain é um exemplo para mim e eu sou muito grata a ti, Alain, sempre falo de ti, sempre que eu conto a minha história, eu falo de ti, de como tu me ajudou no início da minha carreira. Então seja muito bem-vindo ao Além do Sorriso Podcast. Aline, sem palavras, só agradecimento, muito importante assim, ter essa oportunidade contigo, ouvir as tuas palavras me deixa muito feliz. E é uma alegria estar participando de um projeto tão bacana, tão legal, parabéns. O podcast Além do Sorriso, eu acho que tem tudo para ser um sucesso, já é um sucesso. E as pessoas precisam desse canal, essa comunicação, essa facilidade de entender melhor todas as formas de promoções de alegria, de felicidade, de saúde, que é a odontologia, que é a medicina, enfim, todos os temas que tu vai abordar aqui vão trazer para e como a integração, né, dessas especialidades, sem dúvida, né, dão um resultado de maior longevidade, né, não olhando só para a lesão ou só para aquilo. Às vezes a pessoa procura um profissional achando que é aquilo ali, né, e tem muita coisa por trás, então escolher um profissional que te olhe como um todo faz toda a diferença, né? Perfeito, isso aí, uma visão muito mais integral do ser humano, né? Exatamente. Então, Alain, falando um pouco da ortodontia, explica para as pessoas um pouco. Muitas vezes as pessoas chegam na clínica e falam, ah não, mas esse dentinho torto não me incomoda. Explica um pouquinho por que a ortodontia não é simplesmente estética de arrumar os dentes que estão tortos. Bom, vou falar um pouquinho então sobre a ortodontia para a nossa comunidade assim, entender um pouquinho mais como funciona a especialidade. A ortodontia é a especialidade que ela tem como missão promover o correto posicionamento dos dentes nas arcadas dentárias. Então eu tenho os dentes da maxila e da mandíbula, que eles não têm o formato que tem ou a posição que tem por acaso. A nossa oclusão, claro, a estética, como a Aline falou, pode ser um ponto importante, e ele é de fato muito importante na vida social, na vida emocional das pessoas. O sorriso conecta as pessoas, então é muito importante um sorriso bonito, um sorriso confiante, um sorriso que realmente transforma o olhar de quem sorri e de quem recebe o sorriso. Um sorriso bonito, um sorriso harmônico com a face, com as características individuais de cada paciente. Mas ele vai muito além disso. A ortodontia ela tem como missão obrigatória a devolução da função para o paciente, a função mastigatória, a deglutição correta, a fonética adequada, e tudo isso baseado na posição que eles estão um em relação aos outros, na nossa oclusão, na mordida, no encaixe. Então eu sempre mostro para o paciente assim, para ele entender que essa engrenagem, quando os dentes encaixam, vão promover não só a função mastigatória adequada, a função oclusal adequada em todos os aspectos, mas também a longevidade dos seus dentes.
Porque o dente mal posicionado ele vai ter muito mais desgaste, tanto nas cúspides quanto a bifração, que é aquela lesão que fica na região cervical, aqui perto da gengiva, na raiz. Ele vai ter problemas articulares, ele pode ter deficiências mastigatórias, ele pode ter mais fragilidade de procedimentos restauradores, protéticos, e levar a perdas, traumas nos dentes e uma série de outras de disfunções que são muito variadas de pessoa para pessoa, mas a oclusão funcional é a nossa meta terapêutica principal. E também, claro, esse primeiro projeto assim do nosso podcast é pegar essa parte geral assim. Legal. E depois a gente quer esmiuçar mais. Certo. Por exemplo, assim, a obstrução das vias aéreas superiores. Isso também o ortodontista, né, explica um pouquinho como que a gente como que isso ajuda na vida das pessoas, a ortodontia. O ortodontista ele vai interagir com alguns profissionais da área médica de maneira mais cotidiana, assim, corriqueira. Um deles é o otorrino e o outro é o fonoaudiólogo. O otorrino, principalmente porque algumas características de pacientes com problemas respiratórios, principalmente deficiente de respiração nasal, é um dos fatores etiológicos, um dos fatores que causam a atresia do arco superior da maxila. Então, palato atrésico. O paciente que tem palato atrésico não necessariamente... E aqui é menor, né? Exato. Essa parte aqui é menorzinha. Pensa no encaixe. Eu sempre dou exemplo assim da panela com a tampa. Então, a tampa tem que ser maior que a panela. Muitos pacientes, isso é muito comum assim na nossa região, que tem alergias, problemas respiratórios crônicos ou até por fatores genéticos também, vão ter uma deficiência na respiração nasal e um excesso da respiração bucal, aquele famoso paciente que respira de boca aberta. Como é os sinais assim que o pai pode ficar atento dentro de casa? Paciente sempre com a boca aberta, criança com a boca aberta, olheira mais profunda, o palato ogival, dentes para frente. Então isso vai atreziando o meu arco superior, ele vai ficando estreito. E naturalmente isso se deve a um fechamento da via aérea superior. E aí eu vou trabalhar junto com quem? Com o otorrino, que vai trabalhar a melhora do paciente respiratório. Só que, antes de passar para o otorrino, normalmente o paciente que tem atresia de maxila, na verdade, como via de regra, ele vai ter uma indicação de expansão da maxila, que é um procedimento onde a gente consegue aumentar o perímetro do arco superior. Eu vou aumentar o céu da boca do paciente. O céu da boca, é importante frisar que são dois ossos separados, tá? É maxila, o meu osso do céu da boca, ele tem uma linha de crescimento que fica bem no meio, que é a ráfia mediana. Então, quando a gente ainda está crescendo, a criança tem 10, 11, 12, 13, 14 anos, eu tenho depósito ósseo nessa ráfia. Então, esse osso vai naturalmente crescendo. E isso permite uma modulação. Então, o paciente nessa idade, eu consigo, com um aparelho ortopédico, através do ortodontista, fazer a expansão rápida da maxila e abrir o meu céu da boca em duas partes. Por isso que a gente vai ter um espaço no meio dos dentes, que é transitório, vai durar em média 30 a 60 dias. E isso, além de aumentar todo o perímetro do arco, facilitar melhor a troca de dentes nessa fase, que vão estar tortinhos por falta de espaço, eu vou aumentar o perímetro, eu vou ganhar espaço, então os dentes vão se alinhar melhor. Eu vou também melhorar muito o meu fluxo aéreo nasal. Isso é comprovado cientificamente, que a expansão contribui muito, então, para a respiração nasal do paciente. E a partir desse momento, para a manutenção desse resultado, a gente vai interagir com o otorrino para investigar também outras causas possíveis que podem estar associadas e de que forma também ele pode contribuir com essa estabilidade de resultado, tratando eventuais problemas morfológicos que o paciente tenha também nas vias aéreas superiores. E o fonoaudiólogo também, porque o fonoaudiólogo, um dos problemas também que são muito frequentes na ortodontia, principalmente em criança, são os hábitos deletérios, hábitos nocivos, que é muito frequente, né? Excesso de tempo na chupeta, uso do dedo, roer unha, mordiscar caneta. Então, são problemas que eles acabam acontecendo numa fase de desenvolvimento crâniofacial. E aí eu vou levar uma deformidade no formato da arcada, a famosa mordida aberta anterior. Então, o paciente, quando ele fecha os dentes, quando ele faz a oclusão, é fundamental, é metaterapêutico, ou seja, nosso objetivo no sorriso perfeito, que ele tenha um transpasse vertical de aproximadamente 3 milímetros. Eu preciso que os dentes superiores cortem ou ultrapassem os inferiores nessa média, de 2 a 3 milímetros. O paciente que ficou de tempo excessivo, com força, duração ou frequência excessiva,
com dedo, chupeta ou com outros hábitos, vai ter uma mordida aberta anterior, onde eu tenho uma deformação na minha região aqui da pré-maxila, nesse osso de cima, então aqui na frente. E aí, a partir desse momento, mesmo removendo o hábito, a língua assumiu uma postura nova mais para frente e ela fica interpondo a língua entre os dentes e não deixa a natureza corrigir isso sozinho. Ou ainda, quando a gente faz a correção com o aparelho ortodôntico, se a gente não reeducar essa língua, ela vai abrir novamente. Então eu preciso interagir com o fonoaudiólogo para adaptar corretamente a posição e o tônus da língua de maneira então correta, mais fisiológica, mais saudável para o paciente. Ver, né, cada vez mais a integração entre as especialidades. E o tratamento isolado, ele pode até te dar um sucesso imediato na ortodontia no resultado, mas não tem longevidade. Então essa estabilidade depende muito dessa interação. E essa visão do profissional também, além do sorriso, é muito importante. Bom, dá pra gente falar muita coisa. Eu tinha anotado que vai ser temas para outros episódios, mas puxando um pouco para o meu lado também, que eu faço a parte da harmonização facial, e essa integração que a gente consegue fazer com a ortodontia, porque muitas vezes, né, o perfil facial do paciente, tu pode falar um pouquinho sobre os perfis faciais primeiro para o pessoal entender, a classe 1, classe 2, classe 3. Legal. A ortodontia, pessoal, assim como a Aline está conversando, é a questão da face do paciente. Hoje a gente leva em consideração primária, ou seja, o mais importante dentro do diagnóstico, a primeira coisa que a gente estabelece no diagnóstico do paciente é a análise da face. Porque quando a gente muda a posição dos dentes, a gente vai ter uma alteração em todos os elementos que compõem o sorriso e a face do paciente. Nariz, lábio e queixo principalmente. Então, o paciente, ele tem, hoje quando a gente fala em classe, a gente está falando na relação só dentária. Exato. Da relação do molar, que é uma classificação ainda do início do ano de 1900 e pouquinho ali, né, pelo pai da ortodontia moderna, que é o Edward Engel. A partir de 2004, o conceito diagnóstico, através do professor Leopoldino Capellosi, ele extrapolou a relação dentária e criou uma classificação baseada no perfil do paciente, que é o padrão facial. Então, a gente tem o padrão 1, um paciente que tem um perfil reto, onde a maxila e a mandíbula são compatíveis e proporcionais no sentido frente e trás ou antero-posterior, ou seja, um perfil reto. Padrão 1 é aquele paciente que cresceu de forma harmônica, tanto a panela quanto a tampa. O padrão 2 é o paciente que vai ter um degrau antero-posterior e uma face convexa. É o famosa, desculpa assim, mas a gente está em casa, eu vou falar aqui para as pessoas, eu gosto muito da brincadeira do cocota sem queixo. Então é aquele cara sendo cocota sem queixo, que é bem convexo. Essa convexidade... Tem o queixo diminuído para trás. Ela pode ser pelo queixo diminuído para trás, que representa 70% dos casos, ou também uma maxila para frente. Então esse paciente, fazendo assim para vocês entenderem, o paciente que é padrão 1, os dentes de cima, os incisivos, eles tendem a morder corretamente com os inferiores. Quando o paciente tem um degrau convexo, ele vai ter um afastamento entre os dois. E aí eu já perco a função do corte dos dentes e crio uma maloclusão que tem uma série de características específicas. Uma outra característica desse paciente também é o lábio inferior muito revertido, aquela curva grande assim, porque ele fica entre o dente de baixo e o dente de cima, então ele fica tentando alcançar lá, né? Exatamente, faz essa volta. E o padrão 3 é o paciente que tem um prognatismo mandibular ou uma deficiência de maxila, mas ele vai ter uma relação invertida, onde a arcada inferior está para frente em relação à superior, e um perfil mais côncavo, um perfil que é mais envelhecido naturalmente. É o paciente que lembra assim, aquela concavidade... De bruxas. De bruxa, exatamente. Quando essa envelhece muito, né? Destaca muito mais o queixo e o nariz. Mais o queixo e o nariz, né? Fica assim. Então Exato. A ortodontia vem, né, para trabalhar nesses perfis, para deixar... sempre pensando na mordida correta, obviamente. Sempre pensando na mordida correta. Na trituração dos alimentos, na longevidade dos dentes, Exato. mas isso acaba influenciando no perfil facial do paciente. Exato. E hoje, quando a gente estabelece que tipo de tratamento eu vou fazer para esse paciente, por exemplo, qual é a mecânica que eu vou aplicar? Eu vou colocar os dentes para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo, e eu preciso levar em consideração todas essas características faciais para não só terminar o caso
com uma mordida correta, uma mordida saudável, mas também com uma harmonia no conjunto facial desse paciente. Então eu digo sempre assim, que a avaliação ela começa quando o paciente chega no consultório e te dá bom dia. Eu digo bom dia, de frente a gente já vai fazer uma avaliação da seguinte forma: simetria da face. Primeira coisa, o paciente sério de frente, eu vejo a simetria da face, a altura facial, que a gente chama de tipo facial. Então eu tenho pacientes que têm uma característica de um rosto mais achatado e uma musculatura lateral mais forte, aquele rosto mais quadrado. Esse paciente ele tem características bem específicas e ele permite alguns tipos de mecânica e contraindica outras. Por exemplo, é um paciente que eu não vou fazer extração dentária, porque a extração diminui mais a altura facial, então ele tende a ficar muito arataca, muito fechado, e tem uma sobremordida muito forte e acabar também desgastando e comprometendo a qualidade da sua oclusão. E o paciente ele pode ser também mais longo, dólico facial, que tem uma musculatura mais hipotônica, mais flácida, mais fraca. E esse paciente ele tem tendência a ter mordida aberta e tem dificuldade de selamento labial, que é fechar a boca passivamente. Ele força para fechar a boca, é muito dente, é muita boca. E a metaterapêutica é que o paciente o quê? Feche passivamente todos os dentes. Então tudo isso eu vejo ele já de frente sem ele sorrir. A gente dá um bom dia mais feliz, ele dá um sorriso para ti, bom dia. No sorriso a gente já vai fazer uma avaliação bem específica. A linha média do paciente está coincidente com a face. O corredor bucal, que é esse pretinho na lateral, eu sempre digo que o bonito ou o correto é o sorriso Julia Roberts, aquele sorriso largo que ocupa toda a boca e a gente enxerga todos os dentes. Alguns pacientes têm a arcada muito quadrada e os dentes parecem que estão enfilindiando um atrás do outro. E quando tu sorri numa foto, aí dá a impressão que faltam dentes, porque tu só enxerga os 6 da frente de canina a canina e não enxerga os outros. Estão mais apertadinhos, apertadinhos, né? Atrás. Então eu vou ver a linha média do paciente no sorriso, a atresia do arco, se eu vou expandir ou não. Muitas vezes não preciso fazer uma disjunção, mas uma expansão só dentária com um aparelho convencional já me dá um aspecto de sorriso muito melhor. E muito importante, a altura do sorriso. Quando ele sorri, quanto ele mostra do dente superior? Então a dimensão vertical, a linha do sorriso. O paciente corretamente, assim que tem uma linha de sorriso adequada, ele vai apresentar todo o incisivo superior. Até no máximo 2 milímetros de gengiva. Mais do que isso, é um sorriso gengival. E aí eu preciso ter muito cuidado para que durante o tratamento ortodôntico eu não aumente isso. Se eu pego um paciente hoje e começo um tratamento que tem um sorriso gengival, eu vou procurar sempre fazer uma terapia que diminua a exposição desse sorriso. Eu tenho que estar muito atento a isso. Muitas vezes, se eu não prestar atenção, eu posso acidentalmente aumentar essa exposição. E aí, de novo, que a gente falou no início, não adianta eu terminar com um sorriso, a mordida perfeita, e um sorriso desagradável ou alterar a harmonia da face do paciente negativamente. Da mesma forma, aquele paciente que apresenta pouco sorriso, é um sorriso mais envelhecido. Então a gente vê pessoas jovens, às vezes, ou até as pessoas já com maturidade, que a gente consegue devolver uma exposição adequada do incisivo superior, trazendo para ela um sorriso mais jovem. Da mesma forma, esse paciente, o meu público é muito da maturidade também, muita gente que faz reabilitação, e a gente faz a ortodontia para preparar para uma reabilitação mais adequada. Então, devolvendo a exposição do incisivo corretamente, ampliando corretamente o arco dentário, melhorando a sobremordida e aumentando a altura da face do paciente que já tem os dentes gastos ou que perdeu muitos dentes, e a mandíbula faz esse giro no sentido anti-horário, deixando mais côncavo, com aquela face de bruxa, apresentando menos volume no lábio e, consequentemente, quando a gente com ortodontia, a gente também melhora a dimensão vertical. E aí eu coloco o meu queixo mais para trás e para baixo, deixo o perfil mais reto, projeto mais os dentes, dando mais volume de sorriso e deixo a sobremordida e a distribuição dos contatos adequada para que a reabilitação fique, além de perfeita, longevidade para esse trabalho que foi realizado aí por ti, pelo Fernando Lazana. E aí, eu puxo um gancho justamente nisso. Às vezes as pessoas chegam lá na clínica, eu quero aumentar os meus lábios, quero fazer preenchimento labial. Ok, vamos fazer a avaliação. Eu vou olhar sempre os dentes da pessoa. E como a harmonização facial ela ficou muito difundida, né, muitos profissionais fazem, dificilmente outra pessoa vai olhar os dentes, né, que não seja um dentista, vai olhar os dentes da pessoa. Por quê? Os dentes, como o Alan falou, ele vai dar toda essa estrutura, né,
qualquer movimentação que a gente fizer vai mudar o perfil ósseo também, né? Vai dar volume, vai diminuir. Então, por isso que é importante a gente avaliar os dentes antes, avaliar a oclusão. Às vezes aquela pessoa, ela tá fazendo preenchimento e não vê resultado. Por quê? Porque é interno. Eu preciso devolver uma altura de dente adequada, eu preciso reposicionar alguns dentes, eu preciso colocar alguns implantes. Enfim, diversas coisas que vai me facilitar depois e facilitar a vida dessa pessoa, porque ela acha que é só o lábio, mas não é só o lábio. A gente precisa de toda uma parte, uma avaliação por trás e sempre antes de fazer o preenchimento, primeiro corrigir os dentes, a mordida, a oclusão, né? Exato, essa estrutura, né? Uma andorinha não faz verão. Então, realmente, tu vai trabalhar de forma isolada e o teu sucesso fica muito mais fragilizado. Talvez tu não alcance, ou se tu alcance, tu não vai ter perduração dele. Agora, como é importante esse planejamento. E aí o cirurgião dentista realmente que está habilitado na harmonização, ele sai na frente, porque ele tem esse conhecimento, essa bagagem. E se for dentro da característica então da tua especialidade, que é a implantodontia e a prótese dentária, muito mais, né? Porque trabalha muito forte a questão da oclusão e vai ter condições de associar a terapia de maneira mais integrada para associar com a harmonização. Eu trabalho muito dentro da ortodontia associada à harmonização facial, porque apesar de que na movimentação dentária a gente tem ótimos resultados, muitas vezes, e hoje mais do que nunca, né, a gente percebe como um toquezinho faz toda a diferença naquele detalhe. Então a gente tem, por exemplo, uma comunidade aqui na nossa região de gringos. A Aline nem parece gringa, né? Mas a maioria dos gringos vai ter um lábio fino, então a gente também vai avaliar a característica do lábio do paciente na análise facial. E o lábio normal é um lábio bom de tratar porque ele permite que a gente coloque os dentes para frente ou para trás. Quem tem uma protrusão, lábios muito grandes, ele vai aceitar bem uma retração, porque diminui o volume de lábio. E às vezes, muito comum, então para nós aqui, pacientes de toda a região, gringos, na sua maioria, vão chegar com lábio estreito, lábio fino e com desejo de ter um pouquinho mais de volume de lábio. Muitas vezes a mecânica ortodôntica, pelas características da maloclusão, elas permitem que a gente faça uma protrusão dos incisivos e com isso eu aumento... Coloque eles para frente. Coloque eles para frente. E a gente consegue assim ganhar mais volume no terço inferior da face, aqui embaixo, e mais volume no lábio. Inclusive tem pacientes que às vezes querem fazer plástica no nariz, eu digo assim, espera o tratamento ortodôntico para fazer depois. Porque a referência que o médico vai precisar em relação a parâmetros vai mudar. E aí muitas vezes a gente já alcança então um resultado legal, que pode ser complementado com a harmonização. Agora tem situações que a gente não pode colocar os dentes para frente. Apesar do lábio pedir, a estrutura esquelética do paciente não permite. Porque a gente, se colocar para frente, esses dentes vai tirar ele da base óssea, vai ter recessão gengival, uma série de riscos e consequências ali que a morfologia do paciente não permite que a gente faça essa mecânica. E aí a gente vai trabalhar associado com a harmonização. Tanto para fazer desenho de lábios, como também muito frequente o sorriso gengival. Mento também, hoje está muito em contorno da mandíbula. E o sorriso gengival, eu digo para os pacientes assim, às vezes a gente vai precisar, dependendo do nível de exposição e da causa do sorriso gengival. Uma das causas frequentes é o excesso da altura do osso maxilar. Então eu tenho um osso muito alto e uma camiseta muito curta, meu lábio é muito curto, muito perto do nariz. Então eu não consigo cobrir toda a maxila, todo esse sorriso aqui na frente. Daí quando sorri aparece bastante a gengiva. Isso dá um aspecto mais infantilizado, né? Parece que aquela pessoa é mais um sorriso infantil, vamos dizer assim. Né? E olha, eu não conheço ninguém que aceite bem, sabe? A maioria dos pacientes tem isso como queixa, às vezes não expõe isso de uma forma muito clara, mas numa conversa que o profissional deve ter assim, bem conduzida, extrair esse desejo íntimo muitas vezes da pessoa assim, de melhorar isso. A ortodontia tem condições de melhorar sozinha, através de ancoragem esquelética, intrusão dos dentes, associado ao periodontista com plástica gengival, mas muitas vezes também, dependendo da severidade do caso, vai exigir uma cirurgia ortognática de impactação dessa maxila, onde a gente faz um bloco cirúrgico para a colocação de toda a maxila para cima. Claro, tudo isso calculado hoje digitalmente 6, 7, 8, 4 milímetros, mas aí em muitos casos, eu digo assim, a harmonização, ela proporciona isso de uma maneira muito simples, relativamente simples,
com um investimento bom para o paciente dentro de todo o universo da saúde e com ótimos resultados, né? Então, quando a gente casa esse conhecimento, essas ações, assim, entre vários profissionais, o que eu digo a gente sempre, alcança resultados muito mais amplos. É o que eu digo sempre para os pacientes, né? Tem diversas maneiras da gente chegar em Porto Alegre, né? A gente pode ir caminhando, pode ir de bicicleta, pode ir de avião, pode ir... A gente vai chegar lá, depende do que o paciente está disposto a passar, porque às vezes ele não quer passar por esse processo de cirurgia. Então, ele vai optar, né, se for o caso, pela toxina, né, nessa região, que vai relaxar esse músculo orbicular da boca e ele vai estar em Porto Alegre, vai ter chegado ao destino sem passar por aquele processo. Bom, daria pra gente ficar falando muito mais tempo aqui, né, Alan, mas a gente já está na nossa hora. Então é importante, pessoal, ressaltar que essa integração requer a colaboração estreita entre o ortodontista e o profissional da harmonização facial, né, para alcançar resultados melhores, né, possíveis. Hoje em dia tudo é possível, né? Conversando bem, planejando bem, tudo é possível. O problema, muitas vezes, ela está no imediatismo, né? As pessoas querem as coisas imediatas. Então, a pessoa quer o lábio, ela não quer passar por aquele processo de restabelecer a oclusão, mas por isso que o Além do Sorriso existe, né? Por isso que a gente está falando sobre isso, porque não é só, o alinhamento, é o porquê que a gente precisa alinhar os dentes. É para não perder osso, é para ele não quebrar, é para ter uma trituração adequada dos alimentos, poder absorver os nutrientes dos alimentos, né? Não prejudicar o teu estômago, não prejudicar o teu intestino. A boca é a porta de entrada, né? E nós dentistas precisamos tratar os pacientes além dos dentes. E é por isso que a gente está divulgando essa informação. Eu te agradeço muito, Alan, a tua presença. Foi maravilhoso o nosso episódio. Com certeza a gente tem assunto para mais episódios. Eu vou te chamar na tua agenda corrida, mas tu vai ter um tempinho para a prima e a gente vai conversar. Muito obrigada, Alan, tá? Deixa teus contatos aí para o pessoal te seguir, te acompanhar. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite, parabéns pelo teu programa, parabéns pela iniciativa. A gente precisa cada vez mais disso. Iniciativa. Ideias a gente tem de montão, né? Mas as atitudes não acompanham todas essas ideias e tu está fazendo isso acontecer. Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo podcast Além do Sorriso. Parabéns para vocês aí que estão acompanhando também. Nosso agradecimento. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Alan Binotto, @Alan Binotto no Instagram. E vai ser um prazer aí a gente seguir conversando sempre que for possível. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Um abração.